Vou pedir, então, para o professor Dr. João Cortes que fique aqui, por gentileza. Vou convidar o mediador, professor Gustavo Robicher. Convido também o professor Rafael Fernandes e o professor Dr. Jorge Biocchini. Eu queria sugerir, primeiro, que a gente faça um processo. Eu tenho uma série de perguntas aqui para tentar motivar, instigar vocês, mas eu queria a participação de vocês. Então, fiquem à vontade. Eu acho que tem depois como colocar um microfone. Quem quiser, por favor, levanta a mão, né? Eu acho que, na verdade, ficou uma combinação muito bacana, porque a gente viu da tecnologia, a reflexão, cognição, humanização, inclusive, do próprio processo de ensino e aprendizado, e viu exatamente o que eu acho que é um modelo de formação diferenciada, que é aliar tecnologia, metodologia, e principalmente a preocupação com as gerações que estão chegando, que são extremamente desafiadoras. Então, eu queria, na verdade, abrir, até para motivar vocês, a primeira fala, e aí super aberta, como humanizar a educação em um mundo cada vez mais tecnológico? Quais são os desafios que a gente vai ter pela frente? Eu acho que a gente humaniza tirando eles um pouco da tecnologia e colocando eles de frente a frente com o ser humano, interagindo com o ser humano. Porque na hora que ele interage com o ser humano, ele esquece um pouco da tecnologia e entende o ser humano, né? Então a gente tem que afastar, porque se a gente quer humanizar, mas você vai botar ele na frente de um computador para ver os exames, para ver só isso, para usar toda essa tecnologia que a gente tem e afastar ele do paciente, então a gente tem que forçar para que ele ouça a história do paciente. Colhe a história do paciente, uma história longa, complexa, ele tem que ouvir esse paciente, né? Ele tem que vir fora do horário dele para conversar com aquele paciente. Aquele paciente dele, ele tem que se sentir responsável, né? Ele tem que as aflições, e isso gera mais ansiedade para eles, porque ele não está acostumado a isso. Muitos deles no início não sabem separar. Então ele começa a sofrer junto com o paciente. Às vezes uma morte de um paciente é uma catástrofe para um aluno, porque ele está tão envolvido e acontece a morte, e muitas vezes eles entram não é isso que eu quero para mim, etc. E a gente tem que ter um suporte nessa hora para impactar. Com certeza. Até como você muito colocou na sua apresentação, a ansiedade é algo que está presente nessa geração atual. Jorge, eu queria te provocar nessa mesma linha. Eu acho que um ponto de destaque na sua apresentação foi justamente o aliar a tecnologia digital, isso eu vou deixar para falar para a gente daqui a pouquinho, com a tecnologia social, né? Quer dizer, o que você traz para a gente de diferencial sobre esse ponto de vista? Acho que um ponto bastante importante é ir desenvolvendo na percepção dos estudantes o entendimento de que a tecnologia é uma expansão das capacidades. Ela não substitui, né? No máximo você troca, né? Como exemplos até que do vídeo que o professor João Cortes trouxe, por exemplo, né? Quer dizer, você troca o exame físico pela ressonância, você troca escutar a história por alguma outra coisa, mas você não substitui, né? Você não anula as informações que se obteria de outra maneira. Então, que essa aliança, né, se ela for bem conduzida, se ela for amistosa, inteligente, ela sim é poderosa, né? E aí colocar situações, como o professor colocou, né, de desafios, né? Assim, o que você faria na falta de... Né? Se você fosse enviado para uma situação, estivesse diante de uma situação, né, em que não houvesse o recurso, né? Trazer exemplos, né, de casos assim, que as pessoas inventam soluções, quer dizer, eu acho que... e aí isso certamente vai desenvolvendo uma confiança no estudante, uma centralidade, né? Quer dizer, a tecnologia é uma expansão de mim, ela não troca meu papel. Perfeito. Prohan, eu vou te provocar numa linha, pegando um pouco uma fala do João. A gente vive num mundo em transformação e vive em um mundo onde a flexibilidade e a mudança vão estar cada vez mais presentes. Como é que a tecnologia pode ser um aliado dentro desse mundo que a gente vive?
Bom, obrigado. Voltando só um pouquinho, né, na fala do professor Cortes, do professor Jorge, concordo plenamente, e acho que é isso que a gente tem que enxergar. A tecnologia está aí para auxiliar e que a gente, como humano, consiga entender cada vez mais o nosso papel como humano e a importância que a gente tem como isso, né? E cada vez vê-la, né, mais, aí no caso, como algo que possa nos auxiliar em alguns processos que a gente saiba identificar onde ela é útil ou não, né? Até porque, quando a gente vai, né, estuda a computação, tem visto a evolução como um todo, a gente não sabe muito dos efeitos que aquilo vai causar, né? É tudo muito novo. Tudo é muito novo. Então, qual é esse resultado, né, que a gente espera? Então, acho que assim, a gente tem que ser orientado sempre a isso. Olha, saber aquilo que a gente faz de melhor. Deixar que a máquina faça o que a gente programou, ensinou para ela fazer, porque, entre aspas, né, a máquina ela é burra, ela vai fazer aquilo que a gente mandou fazer, e que a gente, como ser humano, possa ganhar, utilizar nosso tempo naquelas ações que são mais importantes, de fato, para nós, como seres humanos. Eu acho que o desafio é esse, né? Levar essa mudança de mentalidade, visto que muitas das vezes a tecnologia é imposta para a gente, desde quando a gente nasce, né? Está ali, está disponível para a gente, principalmente nas novas gerações, como o professor Cortes colocou muito bem. Então, é entender como... acho que não tem receita, né? Entender como que a gente vai descobrindo a cada dia aquilo que vem dando certo, no contexto que vem dando certo, tentar aplicar naquilo e ver como que a gente pode vir caminhando para poder trazer para outros grupos, né, aquele aprendizado, né, e sempre nesse contexto aí, porque tá mudando, tudo muda o tempo todo, está mudando o tempo todo, então está aberto a essas novas práticas, essas novas ideias, e mais uma vez assumindo essa responsabilidade como humano, entendendo onde aplicar, onde fazer, tirar proveito de todo esse potencial que também traz, né, para a gente, de fato, a tecnologia como um todo. E, Gustavo, só complementando rapidamente, acho que é fundamental desenvolver a percepção no estudante da indissociabilidade. Não existe texto no Google Docs sem autor, não existe ressonância, tomografia sem o interpretador, né, que vai dar o laudo, assim, não existe. E mesmo que a inteligência artificial vá buscar no Google para montar o texto, alguém colocou aquilo lá no Google, quer dizer, não existe né? Deixa eu fazer uma provocação a partir de um estímulo, pelo menos foi algo que me marcou na sua apresentação, João. O que eu acho que aquela geração pode esperar da gente como universidade, né? E aí eu vou contar um caso rápido do meu filho, né? O Pedro tem 9 para 10 anos, e aí ele, um dia, 11h30 da noite, virou para mim, eu já querendo dormir, obviamente, papai, eu quero sair do curso de inglês. Falei, por quê, Pedro? Não estou aprendendo nada. Já faço isso na escola. Quando eu jogo, eu já tenho que falar inglês com os meus colegas. Então, eu estou aprendendo mais no jogo do que no curso. Falei, Pedro, tá bom. Você está querendo sair para deixar de estudar, né? Não. Olha só, eu já estou vendo o jogo, eu preciso interagir com eles em inglês. Então, eu prefiro dedicar o tempo que eu estou tendo ali a essa experiência e não ao modelo tradicional. Então, ao ver também o nosso colega ali que está no metaverso dele, né? Quer dizer, eu acho que um dos grandes desafios que essa geração tem é de se reconectar com a realidade, né? E eu vi, não sei se é um caminho, João, eu acho que o trabalho de campo é um elemento fundamental para isso. Obviamente, a gente tem os simuladores, a gente tem o metaverso, mas o trabalho de campo, para mim, ele é transformador. Eu acho que a realidade são as perdas, né, como você também comentou, é um caminho. Eu queria a opinião de vocês três, como é que a gente pode se preparar para aquela geração se sentir bem dentro da universidade. Depois eu vou até fazer referência da crédito à contribuição e a pergunta indireta que o nosso colega ali fez para a gente. Então, eu acho que a gente, entendendo o público-alvo, entendendo a geração deles, a gente não pode pensar que eu tenho que puxar ele para o meu mundo. Eu tenho que ir no mundo dele e mostrar. Então, quando o Rafael fez um projeto do metaverso para a gente não quer ensinar no metaverso, mas é uma forma de eu ir no mundo dele, mostrar uma coisa atrativa, e uma vez que eu crio uma relação lá no mundo dele, ele vai querer vir comigo no meu mundo.
Então ele vai querer vir para a comunidade, ele vai querer, porque eu fui no mundo dele, eu mostrei a atratividade. Essa geração, eles têm que validar, eles só prestam atenção no que eles validam. Né? E na nossa geração tinha uma única validação no ensino, era isso cai em prova, a gente validava aquela informação. Eles não, eles têm vários aspectos que eles validam o que é importante e o que não é. E se eu ficar no meu mundo chamando, um outro vem. Agora, se eu for... Então, a nossa preocupação, já para essa geração, o metaverso não é nem tanto para a geração atual, já é para a próxima geração. Porque eles terão, daqui a pouco, o avatar deles. E eles vão chegar aqui e não podem usar. Aí, se eu não faço isso, fora da aula, ele vai pegar o avatar e vai fazer uma coisa que não faz conhecimento. Agora, se eu faço um metaverso legal, na hora que ele estiver em casa relaxando, ele pode entrar numa sala de discussão de dermatologia no metaverso. Ele pode entrar em vários assuntos, mas que são pertinentes. Então, eu fui no mundo dele. Eu não fico só no meu mundo, que ele, acabou a aula agora, esse mundo chato, agora eu vou para casa para mergulhar no meu mundo. Então, eu estou tentando entrar no mundo dele para fazer isso. Essa é a minha visão. Bacana. Eu acho que o que o João falou é perfeito, né? Isso me faz muito associar com algumas abordagens de saúde mental. Quer dizer, você não discute com uma pessoa que está alucinando, porque ela está vivendo em outro mundo. Você entra no mundo, você escuta, entra no mundo, e esse é um grande desafio, né? O docente sair do seu mundo e entrar num mundo muito desconhecido é um desafio, um primeiro desafio, né? Até porque essa geração já domina mais, porque já está brincando com isso há mais tempo. E aí você consegue até dizer, existe um outro mundo, e trazer para o real. Quer dizer, inverte a equação, né? Aquilo é o mundo de base, por exemplo, e aí você traz, né? Existe o Google, por exemplo, mas existe também o livro. Você conhecia o livro? Tem até umas piadas, né? Tecnologia, livro, você conhece o livro, né? Você não precisa ligar na tomada, né? Assim, fazer esse jogo de volta, né? Entrando primeiro, óbvio, é chave. Fantástico, concordo com os professores, né? O professor Cortes falou muito bem dessa questão do mundo, e acho que essa é a receita, né? A gente entender qual é o caminho, né? Entender como que a gente também pode contribuir naquele cenário para trazer as pessoas para perto e verificar qual de fato é o melhor caminho, a melhor tecnologia que talvez possa auxiliar em todo esse processo, né? Acho que essa é a ideia, também concordo com os professores. Queria dar chance da plateia fazer uma pergunta, se alguém puder ajudar. Não, a Simone. Boa tarde. Professor João Cortes, uma pergunta para o senhor. A gente sabe que a tecnologia é fundamental, ela vai evoluindo a cada dia, as habilidades são treináveis. E as tomadas de decisão, naquela situação que o aluno começa a entender o que é a medicina e junto da tecnologia, o senhor acha que também são treináveis essas tomadas de decisões? Como trabalhar isso com os alunos para que eles possam passar por aquela situação e, quando acontecer, ele ter uma tomada de decisão, mas pensando também no ser humano, na família, como mesmo o senhor falou, por favor? Então, é fundamental. Essa visão ela é importante. E na simulação, a gente vai desenvolver bastante isso. Então, na simulação, você vai desenvolver, inclusive, a avaliação que é proposta já é uma avaliação que avalia o conhecimento, a atitude, a tomada de decisão do aluno. Então, existem questões de uma prova prática, um mecanismo chamado OSCE, um exame clínico estruturado, onde um dos itens que você está avaliando ali é tomar decisão. Quer dizer, ele pode acertar no conhecimento, ele soube fazer o diagnóstico, ele soube conduzir o caso, mas ele não soube tomar decisão. Então, ele ganha ponto numa coisa, mas perde na outra. E no feedback imediato, você retorna para ele falando, olha, você errou na decisão, você tomou a decisão errada. Né? Então, isso é fundamental, porque não adianta também dar tudo se ele não sabe tomar decisão. Né? E aí voltamos de novo, tudo que a gente fala, à geração. A dificuldade que eles têm muitas vezes de tomar uma decisão, de se comprometer com alguma coisa, porque é uma geração que cresceu muito protegida, até por conta da questão social, ela cresceu muito protegida. Os nossos filhos a gente tem que proteger, e aí, quando ele sai no mundo, ele tem dificuldade de tomar.
Se ele toma uma decisão ali na hora e ele está errado, e os colegas veem que ele errou, olha que vergonha, errar na frente de todo mundo, aonde é um treinamento, ele podia errar. Então isso tudo interfere, mas a gente trabalha também. Mas vê que sempre a gente volta ao mesmo ponto, né? Trabalhar com a cabeça deles, né? E aí, por isso, a questão de simulação no ambiente protegido, aonde ele tem que entender que aquele ambiente é protegido, ele não está errando na frente de um paciente, sendo divertido, ele está num ambiente protegido, né? E aí você pode usar também a questão, lembra que eu coloquei a competitividade deles? Muita simulação, eles adoram isso. Se você botar para competir 2 grupos, eles conseguem, não fica uma rixa, né? Então, olha, gente, durante uma aula você bota um aplicativo de pergunta, onde eles votam no celular, e aí aparece o resultado na hora, os grupos, eles acham isso o máximo, e mantém eles ligados na aula, porque a qualquer momento pode aparecer uma pergunta. Então, é a tecnologia, você vai lá no mundo deles, chama eles, fala eles usarem o celular, porque o celular é algo fantástico na mão do aluno, leva ele a qualquer biblioteca do mundo, mas também leva ele para qualquer lugar do mundo e te tira da sua aula. Então, você tem que saber controlar aquele ambiente, né, usando aquela ferramenta para o aluno ficar com você e trazer o conhecimento, porque senão é o mesmo instrumento que ele traz o conhecimento, é o instrumento que ele vai embora e vai para qualquer lugar do mundo e fica tranquilo, quando acabar a aula ele levanta, professor, até logo, não conversou, não fez nada, mas ele não estava ali. E mais uma vez, né, até nessa questão do que o professor Cortes comentou, mostra, né, que a tecnologia não é para substituir o ser humano e não vai substituir o ser humano. Porque, por exemplo, mais que ela auxilie, a tomada de decisão é do ser humano, né? Então, mais que ele seja treinado ali, a tecnologia não vai tomar decisão por ele, né? Por várias outras habilidades, atitudes que o ser humano tem que desenvolver para isso, né? Então, é bacana, né? Mostra toda essa... Complementando o que os 2 professores falaram, acho que a solução para esse problema, que é um desafio, passa pelos métodos, né? O professor até no final citou, né, a gamificação, você transformar uma atividade usando a competitividade para brincar com isso, né? Lembrando que o ato de brincar é universal, e é como a criança aprende a simular as situações reais, né? Imita as situações dos adultos, dos mais velhos, e simula brincando, né? Então, você transformar e gerar adrenalina, né? Usando a adrenalina para ser o grupo mais rápido, o grupo que acerta mais, né? Ou seja, levar a pessoa ao limite da sua capacidade, e os grupos, é uma ferramenta metodológica fundamental. Outra, com decisões mais complexas, são dinâmicas tipo júri simulado, né? Em que você tem uma questão complexa com múltiplas dimensões, você divide a turma em 2, por exemplo, tem um júri que julga depois qual foi o grupo que foi melhor, tem regras, né? Você aprende a ouvir o argumento do outro, enfim, combina aqui um argumento para soltar depois, quer dizer, você desenvolve muitas outras habilidades e capacidades e atitudes, né, para lidar com questões de alta complexidade, que envolvem, por exemplo, dilemas éticos e enfim, decisões assim, o que é melhor, quais são as vantagens maiores de uma decisão em relação às desvantagens e por aí vai. Só um comentário, talvez integrando as 3 falas, né? Quer dizer, o que me chamou mais atenção, eu acho que talvez o papel da universidade seja, de fato, ser o espaço seguro para que o indivíduo possa aprender a errar, ter a orientação de o porquê que aquilo aconteceu e, na realidade, que ele ganhe confiança para que ele possa evoluir e se transformar. Eu acho que, é óbvio que a tecnologia, a simulação, a metodologia, talvez seja um caminho para a gente atingir esse objetivo. A gente tem espaço para mais uma pergunta da plateia. Vamos lá, pessoal, vocês estão tímidos. Boa tarde, parabéns pelas brilhantes palestras aqui. A inovação pressupõe que a gente esteja disposto a errar. E os processos educacionais para o século XXI são todos tomados de inovação. Eu queria que vocês pudessem passar um pouquinho para a gente sobre como a tecnologia ajuda a gente a mensurar esses erros cometidos nos processos inovadores que a inovação traz. Porque a gente sempre tem a inovação com passos lentos, né? Porque são períodos grandes
para uma formação de um aluno e chegar no final, o que a gente podia ter melhorado nesse espaço? Então, eu queria ter um pouco da opinião de vocês sobre isso. Excelente pergunta. Quem quer começar? Se quiser, eu começo também. Então, assim, eu tenho, talvez, se eu pudesse resumir uma palavra, são dados. Eu acho que a tecnologia, ela permite, ou ela viabiliza uma coleta mais estruturada de dados, que pode ser um elemento importante dentro de uma estratégia de aprendizado por inovação. É exatamente isso. A gente controlando, né, você tendo um ambiente seguro, né, porque você não está inovando em cima do paciente, no caso da medicina, você não está inovando em cima do paciente, você está inovando em ambiente seguro, e a gente viu isso agora no Covid, né, a vacina, o desespero, como a vacina, mesmo correndo, demorou tanto por conta da necessidade de testes, etc. Então, é uma inovação que ela, para ser segura, ela precisou passar por teste. Então, a gente tem os processos de teste, usando os dados, os resultados, e você vai modulando. O importante é que essa verificação seja feita constantemente, não só no final, né? Como a fábrica, né? Eu acho que o engenheiro de produção poderia falar isso para a gente, com certeza daria um nome específico, que é aquele cheque que você faz o tempo todo. Porque não adianta você descobrir aqui que tem um erro, que já tem que desmontar o produto, o equipamento todo para você corrigir, jogar fora, né? Então, o importante é o cheque constante. Então, esse cheque constante que eu acho que vai dar essa segurança que você precisa, que você está falando, eu acho que para ser perceptível. E tem um elemento muito importante, né, que vem da área da aviação, que foi a primeira a se preocupar, obviamente, com segurança, né, e que depois entrou na área da saúde. Né, a segurança do paciente é uma política do Ministério da Saúde, já há alguns anos, e uma política mundial, da Organização Mundial da Saúde, que isso seja inserido nos currículos, né, das profissões de saúde. E tem um conceito fundamental: o erro, geralmente, não foi um fator, foi um conjunto de fatores. Isso tira muito peso da culpa, né, assim, da sensação de que fui eu que errei, fui eu responsável, né? Porque, geralmente, é um acúmulo de coisas menores, né? E isso ajuda muito, né? Porque diminui essa carga emocional para você poder lidar melhor e aprender com o erro, né? Bom, eu acredito que os professores já deram a resposta, né, o caminho principal. Eu também concordo com essa questão dos dados e a gente aprender a partir deles, né? Principalmente visto a era que a gente vive hoje, né? Então, acredito que seja essa combinação justamente da gente pegar aquele histórico, manter histórico e fazer essa análise constante, essa verificação constante do que está acontecendo, deu certo, deu errado, né? E começar a agir em cima disso, né? Então, viu, aprendeu, foi capturando novas informações, novos dados, né? Entendendo a partir daquilo e agindo, né? Para que aquilo possa evoluir, né? Que a gente possa chegar onde nos interessa. Então, queria, em nome da organização, agradecer a participação e a contribuição de vocês e agradecer também a contribuição da audiência.